Em primeiro lugar, queremos agradecer aos nossos amigos da comunicação social que nos acompanharam durante esta nossa visita à nossa província de Niassa, durante estes 2 dias de trabalho. Nós, como é do conhecimento de todos, chegamos na província de Niassa na segunda-feira de manhã. Houve a recepção no aeroporto de Lixinga e depois seguimos direto para o comício popular que foi realizado aqui na cidade de Lixinga, onde transmitimos as mensagens principais à nossa população, que estavam principalmente relacionadas com a necessidade de paz, a consolidação da nossa paz, a reconciliação e, sobretudo, a necessidade da estabilidade política, econômica e social do nosso país. Mas também falamos sobre a comemoração dos 50 anos da nossa independência nacional. Também falamos durante o comício da província de Niassa, que é uma província bastante produtiva, que temos que aumentar a produção e a produtividade, principalmente agrícola, para a nossa autossustentabilidade. Falamos também da questão relacionada com a industrialização, que é bastante importante para a criação de emprego para a nossa juventude. Na juventude falamos também da questão da habitação, da formação técnico-profissional, falamos sobre a criação do Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, que vai permitir à juventude fazer os seus negócios ao nível do distrito, posto administrativo e localidades. E também falamos daquilo que nós estamos a fazer durante esses 100 dias, como o pagamento do 13º mês aos funcionários públicos, a questão relacionada com o pagamento das horas extras, aí turno e meio, principalmente nos setores da saúde e educação. Falamos também do pagamento aos fornecedores do Estado, de bens e serviços, das dívidas que nós tínhamos e que estamos a começar a pagar. Falamos também do pagamento do subsídio social básico, o vulgo INAS, por parte dos nossos idosos e outras pessoas vulneráveis. Falamos também da questão relacionada com o pagamento de pensões aos nossos combatentes e também falamos sobre a necessidade de continuarmos a trabalhar, todos nós como moçambicanos, do Rovuma ao Maputo, para continuarmos a desenvolver o nosso país. E deixamos uma mensagem clara, que para o desenvolvimento do país não há necessidade das pessoas promoverem o ódio, porque a violência gera violência, o ódio gera o ódio, e que nós só podemos construir o nosso país com a consolidação da paz, com a reconciliação e, sobretudo, com o amor ao próximo. E que temos que promover, portanto, o amor ao próximo, porque só assim é que podemos nos amar uns aos outros, porque todos nós, como moçambicanos, somos irmãos, para desenvolvermos este nosso Moçambique. Depois seguiu-se a sessão, portanto, com o Conselho Executivo Provincial, alargado ao Conselho de Serviço de Representação do Estado, onde avaliamos o nível de implementação do Plano Econômico e Social ao nível da nossa província de Niassa. Da avaliação, nós fazemos uma avaliação bastante positiva, porque conseguimos notar que, na maioria dos indicadores do desempenho do Conselho Executivo, em coordenação com o Conselho de Serviço de Representação do Estado na província, portanto, os órgãos de governação descentralizada provincial conseguiram, portanto, cumprir com as metas que estavam estabelecidas e nós deixamos uma nota positiva em relação a esse aspecto. Por exemplo, no que toca às receitas, conseguiram alcançar a meta acima de 100%. No que toca, por exemplo, ao turismo, dos dados que nós notamos, conseguiram um nível de ocupação de camas ao nível da província também acima de 100% e vários outros indicadores. E a conclusão que nós chegamos é muito simples. Durante este período dos últimos 3 meses, outubro, novembro, dezembro, incluindo janeiro, fevereiro e agora estamos em março, a província de Niassa é uma província exemplar, foi daquelas províncias que não houve muita incidência das manifestações violentas, criminosas e até ilegais, que se registaram e continuam a se registrar um pouco por todo o país, com tendência de abrandarem.
mas Niassa, portanto, é uma província de paz, é uma província de harmonia, e esta paz e esta harmonia durante este período contou bastante para que a província conseguisse registrar, portanto, alcançar as metas. E depois tivemos uma reunião com os senhores administradores distritais, chefe dos postos administrativos e chefe das localidades. O objetivo principal desta reunião era avaliar os desafios que nós temos ao nível da governação local, ao nível da localidade, ao nível do posto administrativo, mas também ao nível dos distritos. E também deixar uma mensagem clara que o poder local é exercido pelo chefe da localidade, pelo chefe do posto administrativo e pelo administrador distrital. E que estes é que devem mobilizar a população para a produção, mobilizar a população para o combate às doenças como a malária, a cólera, que têm sido registradas nas outras províncias, e também mobilizar as pessoas para o saneamento do meio e todos os aspectos necessários para o desenvolvimento distrital. Foi uma reunião bastante importante, ouvimos desafios, como as vias de acesso, ao nível dos nossos distritos, sobretudo com o ciclone Jude, que atingiu os distritos da zona sul da nossa província de Niassa, e os desafios relacionados com a necessidade de transporte, da produção, ou melhor, das zonas de produção para as zonas de comercialização, ao nível dos nossos distritos, para que as populações possam ter recursos financeiros para poderem se autossustentar, e nós achamos que são reuniões que nos permitem programar, planificar com base na realidade para os próximos anos. Também ouvimos a necessidade de construção, reabilitação e manutenção de infraestruturas do Estado, a nível local, localidade, posto administrativo, incluindo os nossos distritos. E hoje fizemos, portanto, uma sessão do Conselho de Ministros de manhã. Acho que não vou repetir, o nosso porta-voz do Conselho de Ministros, o Ministro da Administração Estatal e Função Pública, já esteve com os nossos amigos, já falaram das decisões que tomamos ao nível do Conselho de Ministros. Depois, à tarde, tivemos uma reunião com os funcionários públicos, onde transmitimos o que nós estamos a fazer, a questão relacionada com o pagamento do 13º, das horas extras, do turno e meio, que também estamos a fazer uma avaliação em relação às suas preocupações relacionadas com a implementação da tabela salarial única, situações também de colegas, principalmente de saúde e educação, que são nomeados para os distritos e fazem-se no local, depois ficam algum tempo em que ainda não têm visto o tribunal administrativo para começar a receber os seus salários. Falamos também da necessidade de uma avaliação em termos financeiros quando o nosso PES, Plano Econômico e Social, for aprovado, e o Programa Quinquenal do Governo, pela sessão da Assembleia da República, que começa amanhã, dia 26, na nossa capital Maputo, para avaliarmos os recursos financeiros que teremos disponíveis, se dá para retomar os atos administrativos. Estamos a falar de promoções, mudança de carreiras e também a questão relacionada com outros atos administrativos. Portanto, e progressões também. Foi uma reunião bastante positiva, recebemos um feedback dos funcionários públicos que reconheceram que durante os 100 dias de governação há muito trabalho que está sendo feito para, ao nível da função pública, mas também ao nível do setor privado. E foi bom termos estado no terreno e ouvir este retorno dos nossos colegas funcionários públicos ao nível da província de Niassa, mais concretamente na cidade de Lixinga. E depois fomos fazer uma reunião com o setor privado. Mas antes tivemos uma feira agrícola, onde conseguimos perceber o nível de implementação de vários programas agropecuários na nossa província, um pouco por todos os distritos. Niassa é uma província bastante rica no que toca à agricultura, e os distritos e as empresas envolvidas na produção agrária na província mostraram realmente na feira que Niassa é daquelas províncias que nós temos que continuar a apostar para a produção agrícola a nível do nosso país. E depois também nos reunimos com o setor privado, que apresentou várias preocupações, a necessidade de termos um mercado estruturado ao nível da província, investirmos mais em infraestruturas, principalmente rodoviárias, para a ligação entre os distritos. Apresentaram preocupações também relacionadas com o contrabando de frango para Niassa
a partir do Malawi, que temos que controlar ao nível das nossas fronteiras. Apresentaram também preocupações relacionadas com excesso de fiscalizações por parte da função pública, que até certo ponto barra a dinamização de negócios, e também falamos sobre a necessidade de melhorar as vias de acesso na nossa província para dinamizar a economia. Falamos também de vários aspectos relacionados com o diálogo público-privado para o melhoramento do ambiente de negócio na província de Niassa. Então, o balanço que nós estamos a fazer neste momento é um balanço extremamente positivo da nossa presença na província de Niassa, da realização de um Conselho de Ministros fora da capital do país, porque no terreno conseguimos todos nós, como uma equipa de governo, nos aperceber o que é que realmente está a acontecer e, em função disso, registramos as preocupações, tanto no comício como nos encontros que nós fomos fazendo com o setor público, com o setor privado, e gradualmente algumas preocupações explicamos e respondemos no local, mas outras preocupações levamos como nosso instrumento de trabalho para a planificação e podermos resolver as preocupações durante os anos que vêm de governação, que a nossa missão, como dissemos e prometemos no dia da tomada de posse, é fazer uma governação mais próxima da população, fazer uma governação para o povo, com o povo e como o povo. É o que nós temos vindo a fazer para podermos resolver as preocupações do povo e criarmos melhores condições de vida para o povo moçambicano nesta missão que nós temos de lançar os alicerces para a independência econômica deste nosso país. No seu projeto político apresentou Niassa como um ponto que queria transformá-lo como a capital agrícola do país. Do que acompanhou o pulsar que teve do setor privado, do que viu com os próprios olhos, do apetite que sentiu com a comida, ainda permanece com a ideia e sente que há aspectos que permitem a viabilização deste projeto, que é tornar Niassa a capital agrícola? Muito obrigado. Realmente trabalhamos juntos durante a campanha eleitoral e a nossa vinda aqui é no seguimento mesmo deste projeto. Por exemplo, hoje decidimos que temos que investir em Niassa, na agricultura. Uma das preocupações que nos foi apresentada está relacionada com a aquisição de equipamento. Mas a aquisição de equipamento inclui até bulldozers, para podermos abrir áreas importantes para a produção agrária, para além de tratores e a disponibilização de insumos agrícolas ao nível dos distritos. E responsabilizamos o setor da agricultura, ambiente e pescas, para que realmente, em função daquilo que nós ouvimos, possamos trabalhar neste projeto de transformar Niassa numa capital agrícola, porque, como vimos na feira, Niassa produz tudo, durante todo o ano. E com estas chuvas que caíram, há um lado negativo, por ter sido ciclone, mas o outro lado positivo é que temos toda a província de Niassa a chover, e isto permite uma boa produção agrária, e achamos que este é um sonho que temos que continuar a seguir. Os moçambicanos louvam a iniciativa da conversação entre o ex-candidato presidencial. E o que o presidente tem a dizer com relação a esse encontro que teve com o ex-candidato? Muito obrigado. Nós, quando estávamos a fazer campanha e depois mesmo da divulgação dos resultados pela Comissão Nacional de Eleições e depois também a validação pelo Conselho Constitucional, deixamos de forma clara e inequívoca que íamos dialogar com todos os moçambicanos do Rovuma ao Maputo. Os nossos amigos da comunicação social, se forem buscar as gravações, vão perceber que no dia da divulgação dos resultados pela Comissão Nacional de Eleições, eu disse que ia dialogar com todos os moçambicanos e até fiz questão de dizer que mesmo com aqueles que estão a manifestar, porque são moçambicanos e é importante, como chefe de Estado, ouvir todos os moçambicanos, independentemente da sua filiação política, da sua filiação religiosa, da sua origem étnica e tudo aquilo que pode nos diferenciar. E durante as entrevistas tenho dito que pensar diferente é bastante positivo, porque é pensar diferente que faz-nos crescer, que desenvolve o país, que desenvolve Moçambique. A única coisa que eu tenho dito é que o pensar diferente não pode nos levar ao ódio, não pode nos levar à violência.
precisamos de nos unir como moçambicanos, do Rovuma ao Maputo, estabilizarmos o país, estabilizarmos a parte econômica, a parte política, a parte social, consolidarmos cada vez mais a paz, por forma que possamos desenvolver o nosso país. Não há nenhum país no mundo que desenvolve sem a paz e segurança. Por isso, ao assumir a direção do país no dia da tomada de posse, deixei claro que a paz e a segurança seriam, portanto, prioridades das prioridades para esta governação. Foi neste sentido que começamos, portanto, o diálogo com os partidos políticos e, como é de conhecimento dos nossos amigos da comunicação social, assinamos primeiro um compromisso político para um diálogo nacional inclusivo, em que muita gente pensa que é o fim. Não é o fim, é o começo do diálogo que vai envolver todos os tratos sociais. Nossos amigos da comunicação social, a academia, o setor público, o setor privado, a juventude, as mulheres, as lideranças religiosas, as lideranças comunitárias, todos nós temos que discutir Moçambique. E é no âmbito desta discussão Moçambique e no discurso, dia da assinatura do compromisso político, deixei claro que o objetivo do compromisso não é discutir pessoas, não é discutir grupo de pessoas, mas é discutir Moçambique. Porque nenhum interesse de uma pessoa ou de um grupo de pessoas deve estar acima do interesse do povo moçambicano. Então, a conversa foi neste sentido, fazer perceber que precisamos de estabilizar Moçambique em termos políticos, econômicos, sociais, e esta estabilização é que vai permitir partirmos para este diálogo, portanto, inclusivo, em que todos os moçambicanos, incluindo todos aqueles que fizeram parte como candidatos para as eleições de 2024, são moçambicanos, têm ideias para contribuírem para o desenvolvimento do país, mas essas ideias e este desenvolvimento só é possível com a estabilização do nosso país. Então, achamos que foi um bom encontro, porque vai permitir estabilizarmos Moçambique politicamente, socialmente e economicamente, e depois continuarmos a trabalhar, todos nós, como moçambicanos, para desenvolvermos Moçambique. Se cada um dos candidatos, desculpa a redundância, candidatou-se para ser Presidente da República de Moçambique, tem ideias. E é importante nós escolhermos as ideias de todos os candidatos, de todos os partidos, não só aqueles que estão no Parlamento, mesmo os partidos extraparlamentares vão participar neste diálogo inclusivo, por forma que possamos desenvolver Moçambique. Portanto, o encontro foi neste sentido e achamos que foi bastante positivo e tudo indica que vamos conseguir estabilizar Moçambique, todos nós, como moçambicanos, e partirmos para desenvolver Moçambique. Meu nome é Pedro Fabião Buenausenges, sou do jornal Motenga. Há uma questão aqui que os agentes econômicos afloraram durante esta reunião que acaba de terminar, sobre a estrada Lixinga-Machedi, de cerca de 175 km, para a ligação à Tanzânia. Queremos saber qual é o plano de governo para este quinquênio, embora que o plano ainda não foi aprovado. Obrigado. Muito obrigado. Esta estrada é muito importante, porque liga a Tanzânia, primeiro. O outro aspecto importante, para além de Lixinga-Machedi ser uma estrada que liga a Tanzânia, é uma estrada que, havendo um investimento para a sua asfaltagem, vai servir, sem mais dúvidas, de um corredor. E como é de conhecimento de todos, Machedi é um local histórico, é o local onde aconteceu o Congresso da Vitória, o primeiro congresso que foi realizado em solo pátrio, em Moçambique, para partirmos rumo à vitória, portanto, da nossa independência nacional, que vamos comemorar hoje, ou melhor, este ano, 50 anos. Daí que a pergunta é importante. Nós, neste momento, estamos com o programa quinquenal do Governo submetido à Assembleia da República para a sua aprovação, e só depois da sua aprovação é que realmente podemos sentar, ver como é que podemos trabalhar. Mas é uma estrada bastante importante, vai dinamizar a província de Niassa, vai dinamizar a ligação entre Niassa e, ou melhor, entre Moçambique e Tanzânia, e, sobretudo, vai valorizar um local histórico bastante importante que é Machedi, que achamos que até para o turismo de Niassa é bastante importante. Portanto, é uma estrada fundamental para o desenvolvimento da nossa província
E nós vamos continuar a trabalhar, mobilizar recursos durante este quinquênio, havendo recursos, sem margem de dúvidas, que é uma estrada muito importante para o desenvolvimento do nosso país. Como é que pensa que Niassa poderá combater o nepotismo e a corrupção na função pública? Muito obrigado. Muito obrigado. Este não é só um problema de Niassa, não é um problema só de Lixinga. Como sabem, durante a nossa campanha eleitoral, uma das coisas que sempre afloramos foi a necessidade do combate à corrupção. A população falou no fim do comício, mas durante o comício eu já tinha feito referência a isso, que a corrupção é um mal. Expliquei porque que é um mal e ficou claro para toda a população que precisamos de combater este mal. Mas é um combate que, para além das medidas que estamos a tomar, relacionadas, por exemplo, com a necessidade da digitalização da função pública, que vai permitir pouco contacto entre as pessoas, nestes concursos todos que fizeram referência. No futuro, quem vai concorrer não vai conhecer quem está a dirigir o concurso, e quem está a dirigir o concurso nem vai conhecer quem está a concorrer, porque será através de códigos e não estará através de nomes, e como tem acontecido atualmente. Mas, neste momento, é muito importante que todos nós participemos neste combate. Por isso, chamamos a atenção à população para que denuncie situações destas. Mesmo durante a reunião com o setor privado, tivemos algumas denúncias, que vamos andar atrás destas denúncias, por forma que possamos realmente resolver. A corrupção é um mal, o nepotismo é um mal, o amiguismo é um mal. Portanto, todos estes males devem ser combatidos para que todos os moçambicanos se sintam que têm as mesmas oportunidades diante ou da lei, ou as mesmas oportunidades quando temos situações como estas de abertura de vagas para o emprego. E que a base para a admissão dos moçambicanos, seja no setor público ou no setor privado, deve ser a meritocracia. Tem que haver mérito na pessoa, tem que haver competência e valores como a integridade, a responsabilidade, a competência que já disse, a humildade, portanto, e a vontade, sobretudo quando está no setor público, de servir o povo. Este é que é o objetivo principal de quem está na função pública. Ninguém pode estar na função pública para se servir. As pessoas têm que estar na função pública para servir o povo moçambicano. E se não tem vocação para servir o povo moçambicano, pode procurar outros setores por onde pode trabalhar, mas no Estado, quem é funcionário público tem que ter consciência que estou aqui para servir o povo. Esta é a mensagem que nós vamos deixar e continuarmos a deixar em todos os locais por onde nós passamos. Achamos que é uma preocupação legítima da população de Lixinga e temos ouvido também esta preocupação em todos os locais por onde nós passamos. Achamos uma preocupação legítima e temos que trabalhar para podermos resolver esta preocupação. Muito obrigado, Excelência. Com essas palavras, damos... Vejo a Rádio Moçambique ou não? Obrigado. Damos por terminado a conferência de imprensa, que marca o fim da vossa visita e anunciar a retirada de Vossa Excelência desta sala. Obrigado, Excelência.